Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar sobre o fruto da árvore do conhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar que Adão e Eva comeram o fruto proibido e que por isso foram amaldiçoados por Jeová. Os religiosos, inclusive, falam que esse foi o pecado original de Adão e que, ao comer o fruto proibido, ele teria amaldiçoado toda a humanidade. Na verdade, o fruto proibido é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que ele seria maldito? Por que Jeová teria proibido o seu consumo? A passagem que fala sobre a árvore do conhecimento está na Bíblia hebraica, no livro de Gênesis. Vejamos do que se trata. Ela é mencionada em Gênesis capítulo 2, como se segue, abre aspas, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. O que podemos interpretar desta ordem dada por Jeová, que aqui é apresentado como o Senhor Deus? Bom, a primeira conclusão é de que Jeová quer que a sua criação, isto é, o homem e a mulher, permaneçam na ignorância, incapazes de fazer distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado, o admirável e o condenável. E ele ainda ameaça Adão de morte caso coma do fruto da árvore, como se fosse um Deus autoritário, tirano e manipulador. A história continua em Gênesis capítulo 3, como se segue. Abre aspas. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fecha aspas. Aqui, a serpente, que é apresentada como astuta, segundo o NEP. Outras possíveis traduções são sagaz, sensata, prudente. Convence Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento, para que tenha entendimento e conheça o bem e o mal. Adão e Eva, após comerem o fruto, reconheceram que estavam nus. Ora, então, antes de comerem o fruto, eles viviam como animais? Não eram, portanto, humanos racionais? Jeová, descobrindo isso, ficou furioso e amaldiçoou a serpente, a mulher e o homem. Em Gênesis capítulo 3 está escrito, abre aspas, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Fecha aspas.
Jeová, então, proíbe que o homem e a mulher tenham a vida eterna? Como pode uma coisa dessas, se o Cristo veio à Terra para nos dar a vida eterna? Em Romanos, capítulo 5, encontramos, abre aspas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Ora, então a vida eterna é dada de graça por Deus. Então, por que Jeová proibiu que Adão e Eva comessem da árvore da vida? Porque ele não é Deus com letra maiúscula, e sim Deus com letra minúscula. Ele não é o mesmo Deus revelado por Cristo Jesus. Em vez de Jeová permitir que o homem obtenha a vida eterna, ele o expulsa do jardim do Éden e o condena a uma vida de trabalho. Na hipóstase dos arcontes, um dos textos gnósticos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, encontramos a explicação desta passagem na seção intitulada Adão e Eva no Jardim, como se segue, abre aspas, eles, os arcontes, se voltaram para seu Adão e o pegaram e o expulsaram do jardim junto com sua esposa, pois eles não têm bênção, pois também estão sob a maldição. Além disso, eles lançaram os seres humanos em grande distração e em uma vida de labuta, para que seus seres humanos pudessem ser ocupados por assuntos mundanos e não tivessem a oportunidade de ser devotados ao Espírito Santo. Fecha aspas. Eis então o propósito dos arcontes e de Jeová, que é o arconte-chefe, colocar o homem sob a maldição e condená-lo a uma vida medíocre e mundana, para que não conheça o Espírito Santo. Jeová não criou o homem para a liberdade, mas sim para a escravidão. O Senhor Jesus Cristo nos diz para fazermos distinção entre o bem e o mal, como na passagem do Evangelho do Senhor, capítulo 3. Abre aspas, pois não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que produza bons frutos, porque cada árvore é conhecida por seu próprio fruto. Fecha aspas. O cristão, portanto, deve fazer distinção entre o bem e o mal, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Jeová proibiu o conhecimento, mas o que Jesus disse acerca deste? Vejamos na passagem a seguir. Abre aspas. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Fecha aspas. A chave do conhecimento é a chave da gnose. A Bíblia grega bereana confirma esta proposição. Os doutores da lei seguiam a lei dada a Moisés no Monte Sinai por Jeová. Mais uma vez, Jesus se mostra diferente de Jeová, porque enquanto este proíbe o conhecimento, aquele condena os doutores da lei que proíbem o conhecimento. Como que Jesus pode ser o filho de Jeová, então? Não o é. O apóstolo Paulo pôs fim à mentira da Bíblia hebraica quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, abre aspas, mas as suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu não removido na leitura do Antigo Testamento. Qual véu foi aniquilado em Cristo? Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre os seus corações. No entanto, quando se voltarem para o Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Fecha aspas. Ora, mas Moisés não é, segundo a tradição, o escritor do Pentateuco, isto é,
dos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, e o livro de Gênesis não é o primeiro dentre estes livros, segundo o apóstolo Paulo, a leitura do Antigo Testamento coloca um véu sobre a mente e o coração daqueles que o leem, e este véu escraviza. O que Jeová fez ao proibir que o homem tomasse o fruto da árvore do conhecimento, ele colocou um véu sobre a humanidade, porque ele não é luz, mas sim trevas. Ele queria manter o homem vivendo sob a condição de animal irracional e na ausência do Espírito Santo. Esta é a teologia da Bíblia hebraica, a qual foi anulada na crucificação de Cristo. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo escreve, abre aspas, mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, os quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Fecha aspas. Quem é o Deus deste mundo, senão Jeová? Quem foi que criou os céus e a terra, como está escrito no livro de Gênesis? Elohim, que mais tarde se revelaria como Jeová. E o que o Deus deste mundo faz? Cega a mente dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus, nem conheçam o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo escreve, abre aspas, mas falamos a sabedoria de Deus em um mistério, a sabedoria oculta, que Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, o que nenhum dos príncipes deste mundo conhecia, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Fecha aspas. Isso significa, então, que o mundo vivia sob trevas antes da crucificação e ressurreição de Cristo, o que está em perfeito acordo com a passagem de Gênesis, na qual Jeová proíbe o consumo do fruto da árvore do conhecimento. Se a sabedoria de Deus estava oculta, então os que viviam sob a lei de Moisés eram ignorantes quanto às coisas de Deus. Então, quem foi que entregou as tábuas da lei a Moisés no monte Sinai? O Deus com letra minúscula e não letra maiúscula. O falso Deus se passando por Deus verdadeiro. Concluindo, a doutrina do pecado original parece ser uma invenção teológica para colocar medo nas pessoas e dominá-las através da religião, porque faz com que sintam ódio de Eva, que foi quem comeu o fruto da árvore do conhecimento. E se a busca pelo conhecimento é reprimida com castigo e punição, só resta ao fiel uma vida de ignorância e escravidão, igual àqueles que estavam com o véu sobre a mente e o coração, como descritos pelo apóstolo Paulo. Seria então a doutrina do pecado original mais uma maldição de Jeová? Mais uma tentativa dos doutores da lei de esconder a chave do conhecimento? Parece que sim. Fico por aqui. Vou deixar os links úteis na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!